quero saudar a todos com a paz do Senhor nessa manhã. Não precisa nem eu falar que a responsabilidade é grande, né, para quem está aqui, porque só quem sobe aqui sabe o peso que é estar nesse altar para trazer a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por cada irmão neste lugar. Louvo a Deus por cada mãe. E antes de eu começar a falar, eu queria que o irmão Júlio passasse um vídeo aqui. Eu fiz um vídeo para homenagear todas as mães, não só vocês que estão aqui, mas a todas aquelas que estão nos ouvindo nesta manhã. Por favor, irmão Júlio. Hoje é um domingo, não um domingo normal como outro qualquer, porque hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Nós sabemos que as mães devem ser honradas, amadas todos os dias, mas nós escolhemos o dia como o segundo domingo de maio para homenagear as mães, aquelas que nos deram a vida, aquelas que nos trouxeram ao mundo e enviadas por Deus para cuidar de nós. Hoje é um dia especial. Eu quero agradecer a Deus nesse dia pela minha mãe, aquela mulher que soube me criar no caminho do Senhor, temendo a Deus acima de todas as coisas. E hoje eu sou o que sou, devo a minha mãe, que com todo o sacrifício, com todo o seu amor, ela soube criar não somente a mim, mas a 4 mais filhas que teve, e educá-las, e hoje somos todas mulheres honradas, servas do Senhor, servindo a Ele na beleza da sua santidade. Não tinha como deixar passar esse dia sem agradecer a mulher da minha vida, a minha mãe, Elza Maria de Lima. E não somente homenageá-la pelo seu dia, mas hoje eu quero homenagear todas as mães, não apenas da igreja El Shaddai e Dallas, a qual nós pastoreamos pela graça e misericórdia de Deus, mas também homenagear todas as mães no nosso Brasil, aqui nos Estados Unidos, em todo o mundo, onde houver uma mãe. Eu queria homenageá-la no seu dia. Queria dizer para você que você é muito especial. Você é presente de Deus para a humanidade, não apenas para seu filho. Você é formadora também, ajuda a formar uma sociedade, que através da educação que você dá ao seu filho, ele será um reflexo disso na sociedade onde vive. Para não ficar só em minhas palavras, eu quero recitar um poema nesta manhã para você, mamãe, em homenagem a todos vocês. De novo reunido, mãe, onde estás? Ser mãe não é um simples ato de gerar, é mais que isso. Ser mãe é também amar, porque existe quem gera, mas não ama, e existe quem ama sem gerar. O amor é uma prova eficaz da maternidade. Através do amor, reconheceu o rei Salomão entre 2 mulheres quem era a mãe de verdade. Ser mãe é gerar um filho dentro do coração, independente das circunstâncias ou situação, às vezes anônimas, ocultas ou não reconhecidas, por quem sabe se como as violetas escondidas, mas sempre perfumando a vida de quem não gerou. Mãe, onde estás? Que lindo coração é o teu, que sublime missão o Senhor te concedeu, a missão de se tornar mãe através do amor, de amar sem limites como nos ama o Senhor. Teu amor se expressa nas lágrimas de emoção, quando clama por teu filho através da oração. Está na tua mão estendida, pronta para abençoar, e nas noites indormidas que passas a acalentar, nas renúncias, no sonho que não tornou realidade, pois o trocaste pelo sonho maior da maternidade. Tu és mãe, não apenas porque geraste um filho, és mãe porque não podes ofuscar o brilho que nos teus olhos reflete o teu grande amor. És bem-aventurada, és virtuosa e agraciada, como foi Maria, a mãe do meu Senhor. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Aquele domingo abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Uma pequena homenagem para você, mamãe. Obrigada, meu filho. É difícil falar, né? Nessas horas. Minha mãe sempre foi um exemplo muito grande para mim. Hoje, aos 81 anos, continua sendo um exemplo.
continua sendo uma mulher que eu quero seguir seus passos. E eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pela vida do meu pai também. Ambos me ensinaram literalmente no caminho. Enquanto eu preparava essa mensagem, que eu vou falar hoje para as mamães, para as avós que aqui estão, eu lembrava de cada passo que a minha mãe dava quando eu era criança. Eles iam para a vigília, iam para círculo de oração e eu ia junto. Iam para todos os cultos, dia de semana, mamãe ia ensaiar coral, eu era pequenininha, ela me levava para o ensaio do coral. E eu acho que é por isso que hoje eu sou apaixonada por corais. E hoje, irmãos, eu sou o que sou, literalmente, eu devo a uma mãe que foi uma guerreira na casa do Senhor. Obrigada, meu filho. É muito bom ter filhos, né? Bom demais. São aqueles gerados no ventre e os gerados no coração. Vocês aqui são todos meus filhos, gerados no coração. E eu lembrava de como é importante nós criarmos os nossos filhos no caminho, como exemplo de vida. E eu orava ao mesmo tempo, eu digo, Senhor, Tu sabes a responsabilidade que é pegar um microfone no púlpito de uma igreja, como disse o irmão Ricardo ontem, quando trouxe uma palavra para nós aqui, e olhar, ver sentado nos bancos pastores, ilustres, pregadores. E eu dizia ao Senhor, Senhor, eu sou vaso de barro, não tenho nada, e ainda sou um vaso inacabado. Não sou um vaso daquele de barro bonitinho, lisinho, não, viu? O oleiro ainda tem muito que reformar no meu vaso. Mas o que vale não é o que está por fora, o que vale é o que está dentro do vaso. Então, aqui não é Norma que vai falar, aqui é o Senhor que vai falar, através da sua palavra para cada mãe. E quando eu estava pensando e fazendo essa oração, eu me lembrei que quando eu namorava Messias, para descontar aí um pouco, tá? Quando eu namorava ele, eu recebia muita visita de irmãs. Eram irmãs de círculo de oração, bem intencionadas, e diziam, irmã, a senhora tem que casar com pastor. Irmã, a senhora tem que casar com missionário. Irmã, vigia na terra. E eu dizia, eu estou vigiando, irmã, não se preocupe não, estou vigiando e orando. Porque se a gente só orar, peca, né? Tem que orar e vigiar. E eu fazia as duas coisas, não se preocupe não, estou fazendo os dois, vigiando e orando. E numa dessas visitas, foi uma irmã na minha casa, e ela tinha uma filha, bonita, filha dela, e era doida para ser sogra de Messias. E aí ela foi me fazer uma visita. Eu recebi, né, como sempre recebo todo mundo na minha casa, e ela perguntou se podia fazer uma oração por mim. Eu disse, pode, ora que oração sempre é bem-vinda. E ela fez uma oração bonita, abre os olhos da tua serva, Senhor. E vai chegar essa oração. E daqui a pouco ela começou a profetizar. Olha, porque aquele homem não é para ti, ele não é teu. E começou, eu digo, ai, Jesus, e eu deixei falar. Quando terminou, ela terminou a oração, eu disse, amém, irmã. Muito obrigada pela visita. Aí ela virou para mim e disse, você não acreditou na profecia, né? Eu estava quietinha, estava despedindo a irmã em paz, não estava falando nada. Aí ela disse, olhe, eu quero que a senhora saiba que eu sou um vaso de cristal. Aí eu disse, bom, já que ela deu a deixa, vou agora falar, né? Eu disse, talvez seja por isso que eu não acreditei na profecia, porque eu sou vaso de barro inacabado. E o que brilha não é o meu vaso exterior, é quem está dentro de mim. Eu acho que foi por isso que eu não criei na sua profecia. Vai com Deus, vai em paz, vai com Jesus. E ela saiu dali com muita raiva. Mas é uma realidade, irmãos. Vaso de cristal se quebra fácil. E o vaso de barro, ele se quebra, mas na mão do oleiro, para que ele seja formado, feito de novo, de acordo com a vontade do oleiro. Porque o que importa não é o exterior, mas é o que está brilhando dentro de nós. Amém? E eu disse, eu sei por que tu dizes que ele não é meu, mas é meu aí, ó, até hoje, 34 anos, bem meu. Glória a Deus. E tem mais uma, aquelas que diziam que eu tinha que casar com pastor, na onisciência de Deus, irmãos, ele já era pastor. E elas não entendiam, porque a gente, quando casa, viu, irmãs que são solteiras, temos que casar pela fé, crendo naquilo que Deus vai fazer pelos nossos esposos. Nós temos que ser adjuntoras dele para orar, para que Deus cumpra nele as promessas dele também. Você não é apenas esposa
por ter o nome de esposa, você vai junto com ele. Cada degrau da vida dele, você vai subindo junto e ajudando. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje eu sou a esposa do pastor Messias, com muito orgulho, graças a Deus. Amém? Mas vamos para a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E eu lerei até o versículo 5. Os irmãos, orem porque eu estou gripada, estou com um princípio de bronquite. Fui ao médico ontem com infecção de garganta, princípio de bronquite. Mas é assim mesmo, estou aqui adorando, servindo a Deus assim mesmo. E quando terminar aqui, eu vou estar boazinha, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Todos os irmãos aqui conhecem a história de Timóteo, né? Paulo o tinha como um filho na fé. E eu acho interessante que Timóteo teve uma influência muito grande na vida dele, não do pai. A Bíblia não fala do pai do Timóteo, a não ser em uma parte das Escrituras que fala que a mãe dele era casada com um grego, né? Ela era judia, casada com um grego. Então, coube à mãe ensinar Timóteo no caminho do Senhor e ensinar a ele quem era o Deus que ela servia. E prestem atenção, acho que foi o pastor Messias, não me lembro quem falou aqui hoje, que cada personagem da Bíblia, foi o pastor Miguel, cada mulher da Bíblia tem o seu valor, o seu significado e a sua importância, e a Bíblia fala muito das mulheres. Se eu não me engano, eu fiz uma lista essa semana de mulheres que o Novo Testamento fala, que serviram a Deus. Deu 19 mulheres naquela época. E não eram mulheres qualquer, não. Eram mulheres ativas no ministério. Eu não sei de onde veio esse mistério, dizer que mal interpretar o que Paulo disse, que as mulheres ficassem caladas na igreja, né? Seria bom só na hora do culto, pela reverência. Mas não que ela não possa ensinar, que ela não possa pregar, que ela não possa orar, que ela não possa dirigir trabalhos. Porque na Bíblia, no Novo Testamento já, desde o ministério de Jesus, havia mulheres que trabalhavam na obra dele. E muitas mulheres foram marcadas por serem verdadeiras servas do Senhor e atuantes na obra. Então, cada personagem da Bíblia tem o seu valor único e seus nomes não são citados na palavra por acaso. Não foi por acaso que Paulo lembrou aqui da avó de Timóteo, Loide, e da sua mãe Eunice. Não é por acaso, nada que está nas Escrituras é deixado por acaso. Ele o chamava de filho na fé. Mas Timóteo tinha, além da herança paulina, além do efeito, Paulo diz aqui que orava por Timóteo dia e noite. Vocês já sabem que amor por um filho na fé. E isso me lembrou muito o meu esposo, quando eu vejo ele orando por alguns filhos na fé que nós fizemos e nós temos aqui nos Estados Unidos, e ele não esquece de nenhum, e fica orando. Eu lembro muito disso. Paulo orava por Timóteo dia e noite, a palavra de Deus diz. Mas não foi só a influência de Paulo na vida de Timóteo que fez dele um grande homem de Deus. Irmãos, ontem eu fiquei muito emocionada quando eu vi o irmão Reinaldo e o irmão Ricardo aqui na frente. Um ia pregar, o outro ia orar por ele, estar dirigindo o culto. E ele fez menção da mãe deles, né, aqui, mandando abraço, beijos, porque ela, a mãe deles, formou esses dois grandes homens de Deus, ensinou no caminho. E eles homenagearam aqui. E vocês pensam que elas estão felizes, emocionadas, porque um é advogado, o outro é engenheiro, né, se eu não me engano.
A emoção dela não é porque um é advogado e outro é engenheiro. A emoção dela é porque são 2 homens de Deus que pregam a palavra dele. Para uma mãe, irmãos, não tem maior valor, não tem maior preço do que ver os filhos caminhando na casa do Senhor. Eu lembro também aqui no dia do musical de Páscoa, eu olhava aqui para todos os que participaram e eu disse a Moab depois, eu disse, Moab, que alegria você ver a sua geração aqui, os filhos, as filhas, os genros, todos participando, servindo e adorando a Deus. Não tem preço melhor, irmão, não tem valor maior do que isso. E eu agradeci a Deus pela vida da família do Moab. Nós temos várias famílias aqui, a irmã Etienne, irmão Manuel, que olham e vê seus filhos servindo a Deus. É muito mais importante do que qualquer posição que você possa galgar. Eu vejo as minhas 2 filhas, Karine e Carol, vejo os meus genros, os meus netos caminhando na casa do Senhor. Irmãos, isto não tem com que se pague. Não tem valor maior para uma mãe do que ver os seus filhos diante de uma sociedade corrupta, corrompida, ver os seus filhos andando e caminhando na casa do Senhor. Eu creio mesmo que cada uma mãe que aqui está, é isso que deseja para os seus filhos. Eles podem ser grandes homens aí fora, engenheiros, até presidente da República. Glória a Deus por isso, por que não para influenciar a nova geração? Mas o maior título que seu filho ou sua filha vai receber é que são homens e mulheres de Deus pregando a palavra dele para essa geração perversa e corrompida que é aí fora. Esse é o maior título que uma mãe pode ouvir de um filho seu. Eu lembro que, quando eu estava grávida de Karine e Carol, eu soube que eram gêmeos, mas não sabia o sexo. Eu só vim saber o sexo das meninas quando elas nasceram, porque as 2 se criaram, uma de frente para a outra, e não dava para ver, nenhuma ultrassom me revelou qual o sexo delas. E eu lembro que a minha oração que eu fazia era, Senhor, que sejam 2 missionários ou 2 missionárias. Eu nunca pedi que eu quero... Glória a Deus que eu quero que as 2 sejam e continuem sendo doutoras, o que elas queiram ser. Mas a minha maior preocupação é que elas fossem ganhadoras de almas para Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, mãe. Como é importante a oração que você faz pelos seus filhos. Hoje, eu tenho 2 filhas que são 2 missionárias de verdade. Quando nós chegamos nesse país, quem ganhou a primeira alma para Jesus não foi meu esposo e eu não, foi Karine e Caroline, quem ganhou as primeiras almas para Jesus na Flórida. Vocês sabiam disso? E apenas vieram para nós para a gente cuidar. Mas elas ganharam para Jesus. Então, a oração que você faz para o seu filho é de um valor inenarrável. Você não tem como narrar o valor disso. Então, como diz o ditado popular, que eu até nem gosto muito desse ditado, mas diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu não digo por trás, eu digo do lado. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E para Timóteo não foi diferente. Timóteo não tinha apenas uma, ele tinha 2, a avó e a mãe dele. Além de cumprir o seu papel maternal, elas cuidavam também da vida espiritual do Timóteo. Vocês sabem como é difícil ser mãe. É gratificante, mas é muito difícil. Você gerar um filho, você colocar um filho no mundo, principalmente nos dias de hoje, para cuidar dele, ensinar, levá-lo para a escola. Irmãos, a gente tem visto tantas histórias nas escolas hoje em dia que a gente fica com medo de nossos filhos, nossos netos saírem da porta de casa. Se nós pudéssemos estar com eles dentro de casa todo o tempo, eu acho que seria a melhor coisa. Mas nós temos que, dentro de casa, prepará-los para estar fora de casa. Porque nós não podemos prender os nossos filhos dentro. Mas é dentro que eles vão aprender como se portarem lá fora. É dentro de casa que eles vão aprender a dizer não para o que não agrada a Deus lá fora. Não é apenas na igreja, é dentro da sua casa. O problema de muitas mães, muitos pais, que esperam que a igreja forje o caráter cristão dos seus filhos. Não é apenas a igreja. Você tem que forjar o caráter do seu filho dentro da sua casa. Não apenas com palavras, mas com atitudes e com exemplos dentro de casa. Porque eles serão lá fora o que eles virem dentro da casa de vocês. Então, isso é muito importante, principalmente para vocês que são mães jovens, as futuras mamães. Por favor, quando tiverem seus filhos, acima de palavras, seja exemplo deles na sua casa. E como ser uma mãe espiritual?
É buscando a Deus em primeiro lugar, é fazendo orações. Faça com que seu filho veja você orando por ele. Faça que seu filho veja você orando com seu esposo. Faça que seu filho veja você ganhando tempo, lendo a palavra de Deus. O seu filho tem que ver o que você faz para poder ele saber como seguir e ele ter exemplo dentro de casa. Como você vai querer que seu filho ore se ele nunca lhe vê orando? Como você vai querer que seu filho leia a palavra de Deus se ele nunca lhe vê lendo a palavra de Deus? Seja exemplo nas coisas espirituais. Eu acho interessante que nós vamos refletir sobre algumas características dessas duas mulheres. Em primeiro lugar, o que eu gostei nesse versículo 5 é que fala da fé sem fingimento. Como é essa fé sem fingimento? Sabe aquela história que muitos pregadores contam do filho que chega para o pastor e diz assim: pastor, não tem como a gente se mudar aqui para a igreja não? O senhor não arruma um quartinho aqui na igreja não para a gente? Como assim, meu filho? Por que você quer vir morar aqui na igreja? Porque aqui dentro, pastor, meu pai é um santo, mas quando lá em casa é o campo dentro do mato. Isso é a fé fingida. É uma fé que você não atua com ela dentro de casa, uma fé verdadeira. Eunice e a Lloyd, a avó e a mãe Eunice, ela não tinha essa fé fingida. Sabe por quê? Porque no versículo 5, olha o que Paulo diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Então, Timóteo trouxe com ele uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé que condizia com a palavra e com a vida que ele vivia. Mas não foi porque ele aprendeu por acaso, não foi porque ele aprendeu com o apóstolo Paulo que adquiriu essa fé no passar dos anos da vida dele. Ele tinha e ele adquiriu da sua avó e da sua mãe, que transferiram para ele uma fé verdadeira, uma fé que não era apenas de aparência, não era aquela mãe, aquela avó que vestia com roupa até os pés, cabelão lá embaixo, né? Porque naquela época tinha que ter, não comprido, mas longo, pelo menos. Ia para a igreja, não era por isso que ela tinha fé não fingida. É porque quando ela estava dentro de casa, ela exalava o cheiro do nosso Senhor Jesus Cristo na vida delas. Então, irmãos, isso que você tem que fazer. Não é só quando você se veste para vir à casa do Senhor que você vai ter um exemplo de cristão. É no seu dia a dia. É como você educar seu filho. É como você falar dos irmãos da igreja dentro da sua casa. É como você senta ao redor da sua mesa com seus filhos. Que tipo de conversa que você tem sentado à mesa? Muita gente quer ver os filhos na casa do Senhor, mas quando estão em casa conversando, o pastor não presta, a mulher do pastor é isso, o irmão fulano está olhando de cara feia para mim. É só o que os filhos ouvem. Aí como você vai querer que esses filhos queiram crescer na casa do Senhor? Como é que você vai querer que esses filhos agradem a Deus se você em casa você não dá exemplo? Se você sentasse à mesa com seus filhos durante o dia e dizer assim: olha, antes de começar o dia, vamos aqui orar. Vamos orar pelo nosso pastor, para que Deus dê graça, sabedoria. Vamos orar pela família do nosso pastor, para que Deus continue usando. Vamos orar pelos irmãos da nossa igreja. Olha, o irmão fulano de tal está com problema. Vamos orar por ele, para que o Senhor dê graça. Irmãos, esse filho vai crescer amando aquela igreja. E ninguém vai falar mal da igreja para ele, porque ele sabe que os pais passam para ele que essa é uma igreja abençoada. Vigia, igreja. Agora eu vou dizer o que as irmãs diziam. Vigia, irmã Norma. Agora eu vou dizer, vigia, igreja. Vigia no que você está falando para os seus filhos. Vigia o que é que você está comentando com ele dentro de casa. Vigia no que você vai estar assistindo dentro da sua casa. Eu vi o testemunho de uma jovem há um pouco tempo atrás, que ela viciou-se em pornografia. Sabe por quê? Porque ela encontrava no quarto dos pais fitas de pornografia, e escondida ela ia escutar, ia ver, tchum, lembra se tinha cassete? Tchum. E ela viciou-se nisso, porque encontrava onde? Na sua casa. E, pasmem, um pai pastor. Então, que exemplo de vida nós estamos dando para os nossos filhos? O que nossos filhos encontram nos nossos quartos, nas nossas habitações, no nosso oculto. Eu digo, olha, gente, a melhor coisa que tem... Hoje eu queria
o password do meu Facebook, eu esqueci. Aí fui perguntar ao irmão Júlio sabe o password do meu Facebook, porque passa tudo aqui da igreja. A melhor coisa que tem é você ter uma vida transparente, irmãos. Aquilo que você for em casa, na igreja, eu posso passar a senha do meu Facebook para quem quiser, porque nas minhas conversações não tem nada que eu possa esconder. Isso é importante. Minhas filhas têm meus passwords, meu marido tem meus passwords, todo mundo tem. Por quê? Porque nós temos que ser transparentes. E isso é a fé não fingida. Nós temos que fazer e que exercer essa fé não fingida dentro de nós. E Lloyd e Eunice tinham essa fé. Elas viviam dentro de casa aquilo que elas eram lá fora. Então, minhas amadas irmãs mais jovens, mães que são mães jovens, futuras mamães, escutem, preste atenção nesse exemplo dessas duas mulheres. Seja essa mulher que passe para o seu filho uma fé não fingida, uma fé que eles vejam aquilo que você viva dentro de casa, que ele veja que você vive lá fora também. Que eles vejam assim, que eles olhem para você, se for filho homem, diga, uau, eu quero encontrar uma mulher como meu pai encontrou. Se for uma filha mulher, diga assim, uau, eu quero encontrar um homem como a minha mãe encontrou. Irmãos, isso é exemplo, isso é uma fé não fingida. Infelizmente, nós vivemos dias que não podemos mais confiar nessas fés não fingidas. Mas eu louvo a Deus, porque nós estamos crescendo em graça e em sabedoria. É o dia a dia, como eu disse aqui no começo, nós todos somos vasos de barro. E estamos na mão do oleiro certo. Cada palavra que é dada nesse púlpito aqui é um aperfeiçoamento no vaso de barro que Deus está fazendo. Eu lembro que sexta-feira aqui o chicote comeu, gente. Mas comeu para todos os lados. E eu digo, Senhor, muito obrigada. Porque é muito ruim quando você vai numa igreja só para ouvir palavras de bênção, de alisar o seu ego, você entra e sai pior. Às vezes, então como eu estou, está muito bom, porque Deus vai me dar bênção, Deus vai me dar vitória. A pessoa entra todo torto e só recebe bênção. Você é isso, você é bênção. Não, o vaso precisa ser moldado para ser de acordo com o que Deus quer que sejamos. Então, que cada mãe nessa manhã coloque no seu coração o desejo de passar para os seus filhos uma fé não fingida. Em segundo lugar, eu vejo que eles tinham a palavra de Deus para passar para os filhos. Em 2 Timóteo 3,15 diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Desde cedo, comece a ler a palavra de Deus com seu filho. São as sagradas letras, são as palavras que estão na Bíblia Sagrada que vão forjar o caráter do seu filho. É muito importante a leitura da palavra com os filhos. Eu lembro quando as meninas foram crescendo, desde novinhas, 6, 7 anos, elas tinham mania de vir perguntar a mim, mãe, isso é pecado? Eu dizia, vem cá, meu amor, senta aqui com a mamãe. Aí eu ia para a Bíblia, eu digo, olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu nunca disse de mim mesma, é pecado, não faça, não pode, não. Venha ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Porque se fossem apenas minhas palavras, elas podiam contestar. Elas podiam chegar para os amigos e dizer, olha, a minha mãe disse que é pecado, mas não vejo nada demais. Então, eu mostrava na palavra, porque a palavra é a água que limpa. E era através da palavra que eu ensinava, desde novinhas, como elas deviam se portar diante da sociedade, diante da igreja, diante de Deus, porque é a palavra de Deus que ensina. Então, mamãe, esse é um conselho que eu dou para vocês. Ensine os seus filhos com a palavra de Deus, que não sejam só as suas palavras, mas que sejam palavras baseadas no que a palavra do Senhor diz, porque ela é quem vai ensinar, ela é quem vai guiar, ela é quem vai aplanar o caminho, é a palavra que faz tudo na nossa vida. E eu vejo o exemplo na Eunice e na Lloyd, que elas já pensaram que coisa linda? A avó passou para a mãe passou para os filhos, e as duas ensinaram, porque Lloyd ensinava o seu neto também. E eu vejo quando chega lá em casa a Larissa, a Linda,
os 2 netinhos já crescendo, e é bom eles saberem que podem confiar na avó, que a avó que for ensinar, o que for falar para eles, vai estar também de acordo com a palavra. A avó também é importante na criação dos netos. Também tem que dar respaldo ao que as filhas ensinarem. Eu vejo muitas avós que se metem na criação das mães e não podem, porque o seu tempo de criar já passou. Você agora vai apenas dar mimo para os seus netos e ensinar também junto a palavra de Deus. Eu não posso, quando a minha filha, exemplo aos meus netos, eu falar para ela, não faça isso, eu choro. Quando eu vejo os meus netos apanhar, eu choro mesmo, as lágrimas descem de uma em uma, mas eu engulo seco e calado, porque eu sei que ela está fazendo o papel de mãe. Então, para as futuras vovós, sejam uma avó sábia como foi Lloyd. Ajude a sua filha a ensinar, ou o seu filho a ensinar as crianças no caminho do Senhor. Nosso tempo de criar já passou. Agora, nós apenas iremos ajudar a nossa nova geração. E, em terceiro e último lugar, o que eu vejo nessas 2 mulheres é um testemunho de vida. Atos 16:1 diz o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dessa vez, Lucas é quem está falando da família de Timóteo. A primeira vez, lá em Timóteo, era Paulo falando. Aqui é Lucas que está dando testemunho da mãe de Timóteo. Vejam que elas tinham testemunho de vida em todos os lugares. Então, irmãos, é importante o seu testemunho como mãe. Essa semana eu recebi Carol lá em casa. Ela, mãe, eu queria agradecer a Deus pela mãe que você é. Eu levei um susto. Por quê, menina? Como assim? Mãe, muito obrigada por a senhora ser como você é. Porque eu vi um negócio. Ai, Jesus, como eu agradeci pela sua vida. Muito obrigada, mãe. Eu digo, amém, minha filha. Glória a Deus. Isso nos dá mais temor para que a gente possa saber que nós aqui na terra estamos representando a Jesus Cristo. Como mãe, como vó, como esposa, como mulher de Deus. Nós temos que ser exemplo. Sabe que uma coisa que eu acho interessante que a Bíblia diz? Que nós temos que ser exemplo dos fiéis. É muito maior e muito mais sério do que ser apenas exemplo. Porque exemplo para o mundo, todo mundo aqui é. Agora, ser exemplo para os fiéis é mais responsabilidade ainda. Então, irmãos, eu não sou perfeita, de jeito, estou longe disso. Eu já disse que eu sou um vaso super mal acabado. Todo dia eu vejo uma aresta que precisa ser polida. Eu digo, Deus, essa área minha precisa ser arrumada, porque está desarrumada. Todo dia eu percebo que Deus tem muito ainda para fazer na minha vida. Mas tem uma coisa, eu tenho uma bússola. Eu tenho a água que limpa, a água que purifica, a água que vai tirando as rebarbas. É a palavra de Deus. Se você ler ela todos os dias, você vai ver que ela vai... Porque, não, olha, eu já disse aqui nesse púlpito e vou repetir hoje. Eu não tenho que nivelar a minha vida pelo meu irmão. Porque muita gente tem mania de dizer, mas fulano faz... Mas a igreja tal faz, mas o pastor fulano faz. Irmãos, nós não temos que nos nivelar pelo ser humano. O nosso nível é passado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com Ele que eu tenho que me nivelar. É com Ele que eu tenho que me comparar. Porque o ser humano, todos nós somos falhos. Aí um vai ficar olhando para o outro, daqui a pouco cai todo mundo. Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E é com Ele que nós temos que ser parecidos. Quando os discípulos foram chamados de cristãos, pela primeira vez, o que é que o povo estava dizendo? Eles são pequenos cristos, eles são como Cristo. Então, ser cristão é ser como Cristo foi. Ser cristão não é ser como o pastor Messias é. Ser cristão não é como o pastor Tiago é. Todo mundo gostaria de pregar como o pastor Tiago, né? Como eu gostaria, irmãos. Ô, Jesus, eu oro todo dia, mas não tem jeito não. Porque Deus chamou cada um para uma coisa. Eu não sei pregar, eu sei abraçar. Eu sei dizer que eu amo vocês. Eu sei dar um sorriso, eu sei dizer que Deus está contigo. Eu sei dizer que vai dar tudo certo, mas não sei pregar. Pregar é o pastor Tiago. Porque cada um chamou e foi chamado para fazer aquilo para que ele foi chamado. Amém? Então, eu tenho que me comparar não com os pastores, não com ninguém, mas com Cristo. Eu tenho que cada dia mais ser parecida com Ele para poder ser representante dEle aqui na terra. Então, Lloyd
e Eunice nos deixam um grande exemplo. Mamães novas ali, ó, com o bebê no colo. Essa criança vai ser aquilo que você plantar no coração dela. E eu sei que você tem bênção para plantar. Eu sei que você tem palavra de Deus na sua vida para ensinar. Ensina, porque ela vai ser uma grande mulher de Deus. É isso que nós queremos para os nossos filhos, é ensiná-los no caminho. Como eu já disse aqui, muita gente fala esse provérbio errado. Ensina o teu filho o caminho. Não, a Bíblia diz ensina no caminho. É diferente, porque ensinar o caminho, você pode dizer assim, ó, vai por ali e eu vou por aqui. Mas quando você ensina no caminho, você vai com ele de mão dada, dizendo, é por aqui, meu filho. É assim que a gente faz, é assim que a gente vive, é assim que a gente fala, é assim que a gente ora, é assim que a gente lê a palavra, é assim que a gente ama. Ensine seu filho a amar o seu próximo, ensine seu filho a respeitar o seu próximo, ensine seu filho a amar uns aos outros e você vai ver que a sociedade onde você vive fará toda a diferença. Nós não podemos, irmãos, criar filhos aleatoriamente, que a escola ensine o que tem que ensinar, que a igreja ensine o que tem que ensinar. E eu, na minha casa, dou um computador na mão dele, dou um celular, e o celular ensine a ele dentro de casa. Não é isso que a palavra de Deus manda. Celular na mão de criança é um perigo. Ensine o seu filho a palavra de Deus dentro da sua casa. Ganhe tempo com ele, saia com ele, converse com ele. Hoje as mães estão entregando os seus filhos nas mãos de babás, nas mãos de televisão, nas mãos de... E não estão nem aí para saber o que o filho está assistindo, para saber o que seu filho está vendo na internet. Vigie, irmãos, porque esses professores vão ensinar o caminho errado para os seus filhos. Mas se você ensinar, não perde tempo, ganhe tempo com seu filho, vá para casa com ele. Quando chegar da escola, sente com ele o que você aprendeu, o que você fez, como foi seu dia. Às vezes eu vou buscar a Larissa com Karine e eu fico até chateada com Karine. Quando a menina nem entra no carro, como foi seu dia, minha filha? Passou alguma coisa na escola que você não gostou? Como foi lá? Eu digo, misericórdia, a menina nem entra. É desse jeito, irmãos. Eu já fui umas 3 vezes buscar a Larissa com Karine e é assim que ela faz. A menina entra no carro. Oi, minha filha, como foi seu dia? Aconteceu alguma coisa lá que você não gostou? Você ficou triste com alguma coisa? Eu digo, misericórdia, que sabatina. A menina nem entra no carro. Mas ela está certa, porque ela se preocupa com seus filhos. Tantos filhos nas escolas têm sido abusados, têm sido bombardeados com coisas erradas e as mães não estão nem aí para perguntar o que estão aprendendo lá. Então, seja mãe de verdade. Seja aquela mãe que é chata, mas no futuro eles vão dar glória a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus. E como a conclusão, essas mulheres que, embora não saibamos muitos detalhes a respeito delas, elas tiveram a sua vida marcadas pelo sucesso do sucessor Timóteo. Certamente se orgulhavam de ter um homem de Deus na família. Eu tenho certeza que muitas mães aqui se orgulham de ter filhos, homens de Deus na casa do Senhor. Eu me orgulho das 2 filhas que Deus me deu e das 2 filhas que elas são hoje. Mulheres de Deus, esposas honradas que honram seus maridos, verdadeiras mães que estão ensinando os filhos no caminho. Eu me orgulho das minhas filhas e sei que muitos aqui também se orgulham dos seus filhos. E aquelas que os seus filhos ainda são bebês, plante hoje, para que amanhã você possa sentir orgulho deles também. Meus filhos, olha a minha filha ali pregando. Olha a minha filha, eu vi a Carol outro dia, irmãos, lá na minha casa, orientando uma irmã, uma senhora, eu acho que não é cristã, orientando como fazer, ensinando, a mulher mais velha do que ela. Eu disse, Jesus, muito obrigada por essa filha que eu tenho, dando conselhos, dentro da palavra de Deus. Olha, faça assim que o Senhor vai ajudar, faça assim que Deus vai fazer. E a mulher bem mais velha do que ela, e ela ensinando. Por quê? Porque ela aprendeu um dia. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, mamães, vocês tenham Eunice e Lodi como exemplo. Vocês podem não serem conhecidas muito na sociedade, mas seus filhos serão, com toda certeza. Hoje as minhas filhas são mais conhecidas do que eu. Ah, você é a mamãe da Carol e da Karine? Ah, aquelas meninas são uma bênção. Isso eu fico toda fofa, irmãos. Melhor do que falarem de mim é falar das minhas filhas que são bênçãos. Então, irmãos, esse é o meu conselho como mãe de todos vocês.
Ensine seus filhos no caminho. E pode ter certeza que quando crescer, eles não vão se desviar dele. E ainda que se desviem, viu? Não fica lá fora. O Senhor os trará de volta para a honra e glória do nome de Jesus. Eu acho que nós temos que ter uma campanha forte nessa igreja. Resgate de filhos de crentes que estão no mundo. Deus vai trazer de volta. Bota o joelho no chão. Igreja, vamos ajudar. Hoje eu estava conversando com a irmã aqui. Tem muitas pessoas até que já passaram por essa igreja, que hoje estão desviados, afastados do caminho do Senhor. Mas o meu intento, o intento do coração do pastor é trazê-los de volta. E deixa eu dizer uma coisa a você como igreja. Quando eles voltarem, eles não vão voltar para essa casa para serem julgados. Eles vão voltar para serem abraçados por mim, por você. E para dizer a eles, glória a Deus, porque ele estava longe e hoje ele chegou perto. Glória a Deus, porque estava perdido, mas foi achado. Porque esse é o papel da igreja que ora, esse é o papel da igreja que ama, é receber os filhos pródigos de braços abertos. Não com julgamento, mas com muito amor, abraçá-los e beijá-los e dizer, aqui tem anel para você, aqui tem veste nova para você, porque o Pai estava aqui desde que você saiu esperando a sua volta. Essa é a verdadeira posição da igreja, amar aqueles que saíram e a recebê-los de volta com abraço, carinho e amor, não com julgamento. Não cabe a nós julgar, cabe a nós amar, abraçar e dizer a ele, nós te amamos, porque o amor de Cristo está derramado no nosso coração. Vamos ser exemplos para os nossos filhos, porque se você agir assim, os seus filhos verão como você age. Minhas filhas dizem que o meu maior defeito é não ver defeito em ninguém. Não é que eu não veja defeito em ninguém, eu não preciso, irmãos, exibir o defeito de ninguém. Eu preciso exibir a qualidade de cada um, porque se eu exibo a qualidade de cada um, as pessoas começarão a ver diferente também aquela pessoa. Vocês já pensaram quando alguém vem falar mal de alguém para você? Fulano tem isso. Aí você diz assim, olha, mas também ele tem essa qualidade. A pessoa vai parar e vai dizer, eu nunca tinha percebido isso. Já aconteceu muito comigo. E não é realmente. Aí começa a olhar a pessoa diferente. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Porque apontar pecado e defeito, deixa o diabo fazer. Nós, como igreja, temos que olhar as qualidades e amar os nossos irmãos como eles são, porque nós também somos amados como somos. Ninguém quer que seus defeitos sejam espalhados a quatro ventos, quer? Porque todos nós temos defeitos. Então, aquilo que a gente não quer para a gente não dá aos outros. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu amo a cada um de vocês, porque eu sei que também sou amada por todos. Que Deus nos abençoe, nos ajude, e que essa palavra possa ter ficado plantada no seu coração. E saber que o seu filho é bênção, é um instrumento das mãos de Deus na sua mão. E você é quem vai formar o caráter dele. Eu disse ali no vídeo que eles serão na sociedade aquilo que aprenderem com você. Você está forjando um ser para a sociedade. Que ele seja exemplo lá fora, porque você é exemplo dentro de casa. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.